Hoje venho falar-vos sobre evolução espiritual. E o que despoltou este tema foi a questão: alguém evoluirá sem aprender e sem pôr em prática? E assim hoje vamos falar sobre a evolução espiritual e pessoal, o aprendizado e a prática nessa evolução, a busca por essa evolução, como se dá a evolução espiritual na prática, como evoluir espiritualmente e depois uma breve conclusão. A evolução espiritual, segundo o Espiritismo, diz respeito à expansão da consciência, resignação, fé e caridade de cada ser. O objetivo da evolução espiritual é compreender a natureza divina e resgatar a consciência de que somos seres espirituais em uma experiência carnal, ou seja, que somos um espírito e temos um corpo temporariamente. Esta pode ser considerada uma árdua caminhada. No entanto, é este caminho pela evolução espiritual que nos garante a liberdade do sofrimento. Afinal, quando não estamos suficientemente esclarecidos, acabamos por passar pelas transformações da vida a fim de aprender lições edificantes. Muito se questiona sobre o que é evoluir como pessoa, e essa dúvida é justa, considerando a singularidade de cada indivíduo encarnado e desencarnado. No entanto, a evolução espiritual, segundo o Espiritismo, abrange todos os tipos de espíritos, uma vez que diz respeito a uma reforma íntima. E estamos todos em evolução, encontrando-nos cada um no seu nível, no seu patamar. A evolução espiritual faz com que nos livremos de conceitos, crenças e pensamentos equivocados. Consequentemente, nos tornamos mais lúcidos e menos apegados ao plano material. À medida que nos vamos esclarecendo, aumenta a nossa capacidade de compreensão. Dessa forma, vencemos cada desafio que surge ao longo das nossas encarnações até alcançarmos uma vibração tal que não seja mais necessário vir ao mundo de provas e expiações. Para evoluir, então, precisamos de aprender e colocar em prática. E para tal, estamos sujeitos às leis divinas que nos regem. Uma delas é a lei do progresso. E a lei do progresso ensina que a nossa natureza é de contínua evolução e que não há formas de retroceder, mas sim de embaraçar ou atrasar o processo. Logo, podemos deduzir que nem todos os espíritos progridem da mesma forma. Por isso, torna-se dever dos espíritos mais adiantados auxiliarem na caminhada dos que ainda não obtiveram essa clareza. Na questão 783 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz a seguinte questão: segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? E a espiritualidade nos diz: há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita, de tempos a tempos, a um abalo físico ou moral que o transforma. Dessa forma, podemos entender que muitas situações que ocorrem na Terra e que até algumas delas nos chocam, têm uma razão de ser e são ocasionadas a fim de avançarmos nesta caminhada evolutiva, nesta marcha do progresso. Porque temos duas formas de evoluir, ou pelo amor ou pela dor. Assim, os níveis de evolução espiritual dão-se a partir desta lei do progresso. Então, iniciamos simples e ignorantes, na ignorância, e esta vai nos causar algum sofrimento. Em seguida, alimentamos a dúvida, porque começamos a questionar, o que nos faz buscar conhecimentos mais profundos, faz-nos querer saber o porquê das coisas. A partir desse momento, deparamos-nos com a necessidade de nos autoconhecermos e nos damos conta da nossa natureza espiritual. Por fim, alcançamos essa clareza necessária para não nos deixarmos abalar com as vicissitudes da vida material. Parece um processo simples, mas é um processo que dá trabalho, principalmente para nos libertarmos dos nossos impulsos egoístas, orgulhosos
E por isso todos nós temos um mentor espiritual que nos auxilia e nos ajuda a tomar, portanto, a seguir o bom caminho através da sua intuição nas nossas vidas. E como podemos saber o nosso grau de evolução espiritual? No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos traz no capítulo 17, Sede Perfeitos, a seguinte definição do homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. É aquele que conhece e já sabe colocar em prática o seu conhecimento. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, assim mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem. Este homem de bem deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Assim, para sabermos o nosso grau de evolução espiritual, precisamos conhecer-nos a nós próprios e a sermos críticos e honestos quanto às nossas ações, para percebermos efetivamente se estamos no caminho certo. Outra das leis é a lei de causa e efeito, e esta implica que toda a atitude que tivermos, por menor que seja, procederá a uma consequência equivalente. Logo, se agirmos com benevolência, receberemos benevolência. Se agirmos com rancor e raiva, atrairemos o mesmo para nós. Isto significa que os nossos atos são indiretamente direcionados a nós, porque através do livre-arbítrio nós temos a possibilidade de escolha e ao escolher vamos receber a respectiva consequência dessa escolha. Para toda a ação há assim uma reação. Por isso, não somos vítimas de nada. Tudo o que estamos colhendo na nossa vida hoje é resultado do que plantámos no passado. A cada um será dado conforme as suas obras. Na busca da evolução espiritual, todos os seres desejam evoluir, mesmo que ainda estejam ignorantes sobre a sua natureza espiritual. De modo geral, para nos tornarmos bons em algo, é necessário muito estudo, empenho, dedicação e disciplina. Para tal, é necessário adotarmos uma relação íntima com Deus, seja através da prece, seja através da prática do Evangelho no lar ou pelo simples diálogo, franco, sincero, buscando o auxílio. Além disso, é importante também nos distanciarmos das vibrações inferiores da mágoa, do orgulho e do egoísmo. Lembremos-nos de Jesus, que mesmo podendo defender-se de toda a humilhação à qual foi submetido, escolheu ser caridoso e nos deixar o seu exemplo. Portanto, devemos buscar e praticar os seus ensinamentos, a fim de promovermos a nossa reforma moral. Se não o fizermos, ficaremos estagnados, e há atitudes que mantêm os espíritos estagnados. As atitudes que são danosas a nós mesmos e aos outros, como, por exemplo, as intrigas, os ciúmes, a mágoa, o desejo, o ato de vingança. Todas as ações motivadas pelo orgulho e ego mantêm o espírito muito preso às ilusões da carne, ou seja, ao materialismo. E há a possibilidade de um espírito retroceder na sua evolução espiritual? É aí que encontramos a questão 778 do Livro dos Espíritos. Pode o homem retrogradar para o estado de natureza? E a espiritualidade nos diz, não. O homem tem que progredir incessantemente e não pode volver ao estado de infância. Assim, desde que progride, é porque Deus assim o quer. Pensar que pode retroceder à sua primitiva condição é negar a lei do progresso.
E nós estamos sempre em evolução, uns mais rápido, outros mais devagar, mas todos em evolução. Na prática, a busca espiritual precisa de ser aperfeiçoada sempre. É um caminho para qualquer um que queira abrir-se para o movimento evolutivo e incessante do universo, porque tudo está em constante evolução. Com a certeza que somos seres imortais, sabemos que o corpo físico termina, mas a nossa consciência é energia, e a energia nunca se perde. No universo, tudo é cíclico e existe tempo para tudo e o momento certo de cada coisa. Tudo está na nossa forma de agir e pensar na vida. Todo o pensamento, emoção e sentimento gera uma energia. A questão da polaridade de ser energia positiva ou energia negativa é uma escolha nossa. Assim, a busca diária e consciente para um estado de espírito elevado é um dos pontos mais importantes deste processo, o que requer, como dizíamos, disciplina, dedicação e trabalho, mas pode ser conquistada de muitas formas diferentes e assimilada de uma maneira natural, sem complicações. Desenvolver a espiritualidade é assumir e cumprir compromissos com a nossa própria essência. Se não encontrarmos tempo para a nossa evolução, vamos nos tornar um solo fértil para desequilíbrios de qualquer ordem por simples negligência, porque não nos preocupamos com a nossa evolução, porque nos preocupamos mais no ter do que no ser. E aí vamos atrair aqueles que se assemelham a nós. A busca pelo desenvolvimento da espiritualidade nunca termina. Pelo amor ou pela dor, um dia, em algum momento, vamos render-nos à necessidade de procurá-la. Comecemos o quanto antes, pois isso facilita muito as coisas e torna a vida mais prazerosa. E, acima de tudo, permite-nos uma capacidade de entender aquilo que vem até nós. E como podemos evoluir espiritualmente? A evolução espiritual na prática é realizada no exercício da fé raciocinada e na reforma íntima. E, em primeiro lugar, na busca pelo nosso conhecimento. É preciso ter momentos para estudo, meditação e reflexão, tanto acerca da doutrina espírita, bem como em relação aos próprios comportamentos de cada um. Assim, vou-vos apresentar algumas dicas daquilo que pode ser o início ou a forma de buscarmos a nossa evolução espiritual. Em primeiro lugar, a meditação. Meditar traz benefícios àqueles que podem ser considerados os 4 pilares do ser humano: o espírito, as emoções, a mente e o corpo físico. A meditação é uma prática em que aprendemos a controlar a mente, seja na limpeza dos pensamentos ou no foco em algum tópico, sem nos desviarmos daí. Existem diferentes formas de conseguir praticar a meditação e cada um deve procurar aquele que melhor se encaixar para si. É importante praticar essa meditação diariamente, o que vai ajudar a acelerar o processo da evolução. Caso não se consiga meditar, estar só por alguns instantes neste processo já é uma grande ajuda. Em segundo lugar, a reflexão. Como vimos, a meditação é uma forma de sair da rotina condicionada de pensamentos. A reflexão serve para nos autoquestionar sobre vários aspectos da vida. Devemos praticar a reflexão regularmente e perguntar-nos sobre os caminhos que estamos a seguir. Perguntas básicas como: eu estou feliz? Eu amo mesmo a pessoa com quem me relaciono? Eu gosto do meu trabalho? Eu me valorizo e tenho amor por mim mesmo? Eu faço diferença nas causas do mundo em que acredito? Minhas ações correspondem aos meus valores? E é importante sermos sinceros nas respostas, por mais que isso às vezes possa doer, porque é esta autoanálise que vai evitar que a gente siga o senso comum e encontremos o caminho certo. Orai e vigiai também é um dos instrumentos nesta busca do autoconhecimento. Manifesta a necessidade que temos de cuidar com atenção de todas as coisas que produzimos em nossos pensamentos, tendo a consciência de qual tipo de energia estamos gerando para o universo e para nós mesmos, que por consequência
poderá aproximar acontecimentos na mesma frequência. E nós somos os eternos responsáveis por isso. Não faça para o seu próximo aquilo que não quer que lhe façam. E as respostas estão dentro de nós mesmos. Que possamos aprender a buscar no nosso interior, em vez de realizarmos a busca desenfreada pelas respostas no mundo exterior, quando na realidade está em nós. O conhecimento de diferentes culturas. Conhecer lugares novos e diferentes culturas muda a nossa perspectiva sobre o mundo. Abre a nossa mente para verdades do mundo e de nós mesmos. Conhecer a realidade de outras pessoas faz-nos perder preconceitos e desconstruir a nossa ideia do que é certo ou errado. Também nos ajuda a sair da nossa zona de conforto, a sermos humildes e vermos o quão pouco sabemos e como somos pequenos diante da imensidão do mundo. A ideia é abrir-nos para a nossa natureza espiritual, que nos vai ajudar a guiar pelas decisões mais acertadas. Outra dica importante é o contacto com a natureza. Os seres humanos são formados por energia, assim como todo o universo. Nós temos a capacidade de absorver e emitir vibrações energéticas. E a principal fonte dessa energia no nosso planeta é a natureza. Por isso, é importante nos conectarmos com ela, porque ela transmite uma energia pura, revigorante e forte. Procure ter mais contacto com o meio ambiente, mesmo que more na cidade. Vá a um parque, tente andar descalço na relva, abrace uma árvore, tome banho no mar ou no rio. A energia também da natureza também vai acelerar este processo da evolução espiritual. Os conhecimentos gerais. Vivemos numa época em que temos acesso às informações em poucos instantes, pelo que podemos aprender sobre qualquer assunto que desejarmos. Quanto mais aprendermos sobre diferentes assuntos, melhor será a nossa perspectiva também sobre o mundo. Assim, para conseguirmos esta evolução, foquemos em leituras altruístas e livros que expandam a nossa consciência. Por último, alguns exercícios físicos, porque o ser humano precisa evoluir mental e espiritualmente, mas o nosso corpo é o nosso templo. Devemos manter uma alimentação saudável, hidratar-nos assiduamente e praticar exercício físico. Temos 4 pilares básicos, como disse anteriormente: o espírito, as emoções, a mente e o corpo. Se algum deles estiver desequilibrado, afetamos todos os outros. Portanto, devemos cuidar bem do nosso corpo. Não adianta adquirir uma gama enorme de conhecimento, meditar, ter diversas experiências de vida e descuidarmos o nosso bem, o corpo e a sua saúde. Assim, devemos procurar um exercício que nos traga alguma satisfação e aquele que mais se adequar a nós, que não seja um sacrifício. E ficam então aqui algumas dicas para irmos iniciando este processo de evolução. E concluímos que desde muito tempo o nosso espírito então está em evolução, passando por inúmeros estágios. Esse é o ponto básico da doutrina espírita. A ignorância propositada é o mal da humanidade, pois estamos sempre aprendendo, seja com as nossas quedas ou com algum ato enobrecedor. Nós perdemos muito tempo nesta jornada e ainda continuamos perdidos através das nossas paixões, desequilíbrios e atitudes pequenas. Mas, pela força do reajuste natural, vamos acordando pouco a pouco em cada encarnação. Temos uma missão a ser realizada nesta existência e precisamos alinhar-nos com ela. Não dá para achar que o nosso único propósito aqui na Terra é apenas trabalhar, sobreviver e pagar as contas. Temos que evoluir e isso significa muito mais do que defender apenas os interesses do mundo material. A solução dos nossos problemas não está em outra pessoa. As pessoas ao nosso redor são alavancas para a nossa evolução. O milagre acontece com a nossa capacidade de transformar os problemas e oportunidades de evolução em crescimento espiritual. Precisamos entender que, para o nosso planeta sair do caos em que se encontra, ele precisa de muito esforço da nossa parte, porque nós também precisamos de acompanhar esta evolução. Aliás, nós fazemos parte desta evolução. A nossa meta maior aqui na Terra
é essa evolução constante, o que implica a purificação de inferioridades da nossa personalidade e harmonização dos conflitos com outras pessoas. Daí, devemos tentar ser melhores para connosco próprios, mas também melhores para com os outros. Normalmente reclamamos sobre a nossa situação material, sentimental e também espiritual. Mas se olharmos um pouco para trás, veremos que já caminhamos e, mesmo com todos os tropeços, já conseguimos alguma evolução. Sem dúvida que ainda há muito para caminhar, muito provavelmente mais até do que já caminhamos. Mas é a hora de seguir em frente, em busca de um novo amanhã para o nosso espírito. Está apenas nas nossas mãos. Façamos a nossa parte. Conhecemos hoje mais do que ontem. Acreditamos hoje na providência divina mais do que no passado. Hoje, a nossa estrutura espiritual é sem dúvida melhor do que antes e temos que conhecer e encontrar a vontade maior de vencer, crescer, modificar o nosso interior para um mundo novo que se descortina à nossa frente. E onde encontrar essa vontade? Em nós mesmos, apoiando-nos em Jesus, o nosso exemplo e guia, agradecendo, aprendendo e colocando em prática os seus ensinamentos. Pois o conhecimento só se dá na totalidade quando colocamos em prática o que aprendemos. Vamos viver no hoje as oportunidades de trabalho com Jesus num sentido maior de vida. Como disseram os espíritos de Allan Kardec, evoluir é uma lei, dia após dia, oportunidade após oportunidade, mas sempre à nossa frente a caridade, perdão e muito amor, pois sabemos que fora da caridade não há salvação. Então, que Jesus nos possa abençoar e auxiliar nesta nossa caminhada evolutiva. Muito obrigada pela vossa atenção.